E a minha oração nessa noite por mim mesma é que eu não seja uma prisioneira da minha mensagem. É que eu não ame mais a mensagem que eu preparei do que a presença do Senhor que já está aqui. E que Ele tenha liberdade para ministrar, que Ele tenha liberdade para falar, que Ele tenha liberdade para mudar tudo aquilo que foi preparado, que Ele tenha liberdade para simplesmente me usar como um instrumento dEle aqui nessa noite para abençoar a minha própria vida e a sua vida também. Eu sempre falo, e eu vou continuar falando isso sem cessar, que a palavra do Senhor, quando nós estamos aqui para ministrar, ela tem que primeiro passar por mim. Muitas vezes as pessoas têm o costume de falar, sua palavra é muito pesada. E talvez ela realmente seja, mas eu não me culpo mais por isso. Esse é o encargo que o Senhor me deu. E eu vou levar ele à frente no máximo de doçura que eu puder. Mas eu quero que você sempre tenha em mente que antes dessa palavra, talvez dura, cair sobre o seu coração, ela primeiro caiu sobre o meu. Quando eu subo no altar, eu já subo de ombros calejados. Porque o Senhor já fez a parte dele em mim. O que não quer dizer também que eu já subo pronta. Mas apenas quer dizer que eu já subo no processo. E o Senhor vai concluindo aquilo que Ele está fazendo em nós, à medida que também nós vamos liberando. Amém? Eu estava comentando com o Josias que da última vez que nós ministramos aqui, a gente simplesmente chegou, a gente não se apresentou, a gente só começou a pregar, ministrar, e eu falei, nossa, eu não sei se é a falta de hábito de ministrar fora, ou se é o fato de nós nos sentirmos muito em casa. Mas de qualquer forma, para aqueles que não nos conhecem, prazer, eu sou a Rafaela, estou aqui com meu esposo Josias, meus 3 filhos que estão já por aí, Hannah, Pietro e Nathan. Nós estamos aqui com o Dani, que está aqui conosco por um tempo, que já está chegando ao final, né? Está na última semana dele aqui conosco. Ele veio em missões, retorna, mas ele está retornando só com um pé, assim. A gente está deixando ele levar só um pezinho, o outro a gente está mantendo aqui. A gente está deixando umas peças de roupa, sabe? Tirando da mala, que ele vai ter que voltar para buscar. E aqui também com a gente está a Nica, a Carla e a família, que também tem servido aqui nesse tempo conosco. Josias e eu, nós somos pastores, pastoreamos uma igreja em Porto Alegre durante muitos anos, até que o Senhor, Ele liberou um chamado ao nosso coração de deixar tudo e vir para a Inglaterra, servir essa nação, servir esse povo. E assim nós fizemos. Não vou dizer aqui que nós fizemos com alegria, não vou dizer que nós fizemos com muito entusiasmo, mas eu vou dizer que nós certamente fizemos em muita obediência. O nosso coração em lágrimas, mas ao mesmo tempo em chamas, por aquilo que o Senhor gostaria de fazer aqui e por Ele ter nos escolhido para sermos co-participantes daquilo que Ele quer fazer nessa nação. Amém? Então nós estamos aqui já há 6 anos, quase completando 6 anos, 3 anos de Liverpool. E estamos seguindo, sendo obedientes, dando cada passo mediante a palavra do Senhor. Temos procurado não nos mover por nada mais, nada além do que a palavra do Senhor sendo liberada sobre nós. À medida que Ele fala, nós andamos. Quando Ele se cala, nós paramos, nós ficamos posicionados. Se Ele falar novamente, nós falamos. Se é para a direita, nós vamos. Se é para a esquerda, nós vamos também. Mas nós vamos seguir em obediência, mesmo que nos custe. E muitas vezes, queridos, nos custa tudo. Porque o Evangelho do Senhor, ele é assim, ele não custa pouco, ele custa caro. Apesar de um grande preço já ter sido pago por nós, que a morte de Jesus Cristo na cruz, o sangue dele sendo derramado no Calvário, ainda há um preço que nós precisamos de pagar. Ainda há um preço por viver esse Evangelho na plenitude, que eu e você precisamos de estar dispostos a pagar. Amém? E eu espero, eu tenho assim um desejo no meu coração, que você esteja também com esse desejo de pagar este preço, de dar tudo o que você tem, tudo que você possui, tudo que você é, para servir esse Deus maravilhoso, para viver esse Evangelho, não um pedaço dele, não uma porcentagem dele, mas viver esse Evangelho pleno. Amém? Eu não comecei. Nós estávamos vindo em Josias, Rafaela, muito cuidado com o tempo. Eu ainda perguntei para o pastor, quanto tempo eu tenho? Ele falou, cuidado com o tempo. Mas vamos lá,
lá, que o Senhor nos permita, e eu vou até onde Ele me permite ir. Amados, nós viemos de uma conferência, amém? Acho que todos nós ainda estamos passando pelo processo de remoer tudo aquilo que nós recebemos na conferência. Deus falou ao nosso coração, Deus falou de uma forma individual e Deus certamente falou também de uma forma coletiva conosco. Nós temos o hábito de entender e nós temos esse entendimento de quando nós falamos o termo conferência, ele vem do conferir algo, amém? Se nós estamos indo numa conferência, quer dizer que nós estamos indo a um lugar onde nós desejamos conferir algo. E eu acredito que nesses dias, há um desejo no nosso coração de conferir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, amém? Mas eu acredito também que ao mesmo tempo, existe um desejo no coração de Deus, de conferir o meu e o seu coração. Amém? Amém. Você está preparado para isso? Amém. Glória a Deus. Porque conferir o coração de Deus é bom demais. Porque nós sabemos o que tem dentro do coração de Deus. Quando nós nos movemos para conferir o coração de Deus, nós já sabemos aquilo que nós vamos encontrar. Mas eu te pergunto, quando o Senhor se levanta para conferir o teu coração, o que Ele está encontrando? O que Ele encontra? Quando Deus, queridos, Ele confere o nosso coração, não é no intuito de julgamento, e isso tem que ficar muito claro para nós, mas é no intuito também de conserto e de alinhamento, porque Ele é um Pai. Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, de retidão. Então, quando Ele encontra o nosso coração e Ele confere o nosso coração, não é para apontar, mas é para alinhar, é para consertar, é para transformar o nosso coração. Para mim, particularmente, esses dias foram dias em que parece que eu fui exposta e desnudada diante do Senhor. Eu não sei se você se sentiu assim. É comum que às vezes em situações como essa nós nos sintamos a pior das pessoas. E a gente chega um momento que a gente fala, o que eu estou fazendo? Como que eu ouso sequer servir ao Senhor, se ainda tem tanto em mim que precisa ser alinhado? O intuito do Senhor não é trazer sobre nós esse senso de não posso, não sou capaz, de incapacidade. Mas o que o Senhor faz quando Ele nos mostra quem nós somos, é nos relembrar que nós somos bem pequenos diante da grandeza dEle. É nos posicionar, queridos. É nos colocar no nosso lugar devido. Amém? Ele exerce de amor e de misericórdia e graça. E quando Ele nos encontra, Ele nos alinha, nos transforma e Ele nos aperfeiçoa. Agora, uma pergunta que fica no meu coração é por que nós desejamos conferir aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo? O que essa informação muda na minha e na sua vida? O que faz com que a gente saia do lugar onde nós estamos e vamos a outro lugar para conferir o que Ele está fazendo? Eu vou te dizer que existem dois grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que só quer conferir mesmo. Só quer ver, só quer entender o que está acontecendo. Às vezes por curiosidade, às vezes por querer ver o movimento que está acontecendo, às vezes por querer sentir essa emoção da presença do Senhor. E eu quero que fique claro que essas pessoas, elas não estão ali para atrapalhar, mas também elas não estão ali para somar. Amém? Amém. E tá tudo bem. Eu quero te dizer que se talvez você fale, eu posso ser essa pessoa, não tem problema, tá tudo bem. Você vai ser tocado pelo Senhor. Você vai sentir a presença do Senhor, porque quando Ele está num ambiente, é impossível não senti-lo. Quando a presença do Senhor está num lugar e a atmosfera é transformada, não tem como você não sentir a presença dEle. Então, se o seu desejo é sentir a presença do Senhor, fique tranquilo. Confira o que Ele está fazendo, porque você vai sentir a presença dEle. Mas eu preciso de te dizer também
que você vai estar usufruindo de uma porcentagem muito pequena daquilo que o Senhor pode te dar. Amém? A palavra do Senhor, ela por inúmeras vezes fala sobre sermos participantes de algo. Tem vários versículos, eu não vou ler todos para eu tentar ser mais breve, mas Hebreus 3:4 fala: porque passamos a ser participantes de Cristo. Romanos 11:17, que eles não precisem de abrir, não precisa nem de colocar ali no telão se não quiserem, eu vou ir falando bem rapidinho, só para a gente entender e para que vocês não achem que eu estou falando por mim mesma. Vamos para a palavra para que ela possa nos respaldar. Romanos 11:17 diz assim: e se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira bravo, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. 1 Coríntios 9:23 diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. 1 Coríntios 10:17 diz: somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Efésios 3:6, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo. Então aí nós entendemos que existe uma outra classe de pessoas que querem conferir o que Deus está falando e fazendo, porque elas querem entender, elas entendem na verdade que são chamadas a serem participantes de algo. Algumas pessoas estão interessadas e estão desesperadas para saber como Ele está se movendo, em que direção que Ele está indo, como é que Ele está falando, como é que Ele está andando, porque elas querem entender a sua função no reino. Elas querem compreender como elas podem, além de receber esse toque da presença do Senhor, além de terem a sua alma tocada, como elas podem ter o teu espírito transformado e como elas podem colocar o seu corpo a trabalho do Evangelho de Cristo. Agora nós estamos falando de 100%, agora nós estamos falando de uma totalidade, nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Pessoas que estão ali para experimentar tudo, pessoas que estão ali para viver tudo, pessoas que estão ali conferindo com um propósito além, com um entendimento maior, porque ela entende: eu sou participante disso que o Senhor está fazendo. Se eu vou participar, se eu vou agir, se eu também vou me mover, se eu vou andar, se eu vou falar, eu preciso de entender como Ele está se movendo. Eu preciso de entender o que é que Ele está falando. E é por isso que eu me desloco de onde eu estou e eu vou para esses lugares para conferir o que Deus está falando. Mas eu preciso também de te dizer que o desejo de ser participante daquilo que o Senhor está fazendo não é suficiente. A pastora sempre consegue estragar, né? Quando a gente está ali, ó, achando bom, achando que a gente já está ali, ela vem com não é suficiente. E de fato não é suficiente, queridos. Lucas 9 diz assim, que reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então aqui nós precisamos, eu e você, precisamos de entender que buscar o conhecimento do tempo e o modo de como Deus está se movendo é sim muito importante, porém não suficiente. Nós precisamos de autoridade para execução, a autoridade para ir, a autoridade para fazer, a autoridade para declarar. Sem a autoridade liberada pelo Senhor, nós seremos pessoas que apenas carregam um entendimento, mas que não estamos habilitados para a execução. Vocês estão comigo? Amém! Glória a Deus! Então hoje eu quero que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a autoridade do Senhor. Primeiro nós sabemos e nós entendemos que a autoridade não é algo que se compra, não é algo que se troca, não é algo que se conquista por obras, nem por serviço.
Eu não posso vir aqui e falar, pastor, não tem que ter uma autoridade sobre o Senhor. Vamos conversar mais. Vamos ver o que eu posso te oferecer. E de repente você me dá um pouco dessa autoridade. Não, queridos, não funciona assim. A autoridade é algo que é entregue pelo Senhor a nós. Aqui fala muito explícito. O Senhor reúne os 12 e Ele libera a autoridade e poder para que eles possam ir. E nós precisamos de entender e ter em mente que os discípulos eles já caminhavam com Jesus há algum tempo. Eles já estavam, assim como eu e você, conferindo aquilo que ele estava fazendo ao longo do caminho. A autoridade não foi liberada a eles quando eles foram chamados, mas sim durante a caminhada. Eu entendo, queridos, que a autoridade precisa de passar por um processo. Processo da intimidade. E intimidade fala nada mais, nada menos do que estar com Ele, caminhar com Ele, relacionar com o Senhor. Nós não queremos mais gastar esse tempo. Nós queremos que o processo seja acelerado. Nós queremos fazer. Nós vivemos dias onde nós queremos executar. Porque eu sempre digo que a execução, ela traz também consigo evidência. Quando eu executo, quando eu faço, quando eu estou em movimento, as pessoas estão me vendo. Quando eu estou na intimidade, só Ele me vê. Na intimidade é eu e Ele. Na intimidade eu fecho as portas. E sou eu e o meu Senhor. Eu priorizo. Eu coloco Ele num lugar, numa ordem de prioridade na minha vida. É quando eu declaro, Senhor, eu preciso, eu desejo, eu anseio por gastar tempo contigo. É uma parte do processo. Junto com a intimidade vem a persistência. E a persistência fala sobre nós não desistirmos ao longo da caminhada, diante dos desafios. Amados, eu tenho um entendimento para mim e eu vou compartilhar ele contigo. Que o Senhor, Ele nos chama, mas Ele nos dá a liberdade de aceitar o chamado. Porque a responsabilidade do sim ou do não está sobre mim e sobre você. Você está entendendo isso? Você compreende que você pode dizer não para o Senhor? Mas o meu conselho, pelo menos, é quando você decidir dizer não, diga de verdade. Ore face a face para o Senhor e fale, Senhor, não. Eu não desejo, eu não quero, eu não estou pronta. Dá o motivo que você quer. Mas não diga sim ao Senhor e não se mova e não caminhe como uma resposta para esse sim. A palavra fala que Ele prefere o frio do que o morno. Eu acho isso tão forte, tão sério. Porque nós preferimos a mornidão. A nossa natureza, queridas, prefere a mornidão. Porque ela nos dá uma falsa sensação de que tem algo ainda queimando em nós. Ela dá aquela falsa sensação do quente. E ela fala, não, eu não me esfriei ainda, eu estou ali. Eu posso não estar queimando como nos primeiros dias, mas eu estou bem. E o Senhor está falando, não. Aí é quando eu te vomito da minha boca. Se você não quer ser quente, escolha ser frio. Mas responda pelo desejo do teu coração. Responda pelas tuas decisões. Amados, quando o Senhor nos chamou para virmos para cá, largar tudo que nós tínhamos, tudo que nós estávamos fazendo naquele momento, e eu
deixo isso claro, nós não estávamos fugindo do Brasil. Nós não estávamos fugindo de nenhuma circunstância. Pelo contrário, nós estávamos vivendo um momento lindo no Senhor, no nosso ministério. Não foi por falta de opção. Mas eu tenho a clareza de que quando nós decidimos dizer sim para o Senhor, e nós viemos para essa terra, e não foi, e ainda não é tudo lindo. Nós vivemos desafios, nós vivemos lutas, nós vivemos situações que nós muitas vezes não estamos sequer preparados para viver. Mas em momento algum, nós nunca nos voltamos para o Senhor e dissemos, mas você me trouxe até aqui. Porque o que me trouxe até aqui não foi o chamado do Senhor. O que me trouxe até aqui foi a minha resposta ao chamado do Senhor. Foi o meu sim. Eu espero que você consiga discernir e entender a diferença que isso existe. Então persista. Seja persistente. O processo para a autoridade vai requerer essa persistência. Vai querer você ter responsabilidade pelas suas respostas, responsabilidade pela forma que você se movimenta, pela forma que você responde ao chamado do Senhor. E por último, um último passo desse processo que eu creio que seja de extrema importância é o da submissão. Amados, nós precisamos de entender que quando nós nos submetemos, nós ganhamos autoridade. Porque a submissão, ela está totalmente ligada a conhecer aquele que nós nos submetemos. Então, você entende que você já passou pela intimidade? Não pula os processos. Não pula as etapas. Você passou pelo processo da intimidade, você teve intimidade com Ele, você conheceu e se deixou ser conhecido. E aí no momento em que você precisa de se submeter para que essa autoridade recaia sobre você, você não tem problema, porque você sabe a quem você está se submetendo. Queridos, a minha submissão como filha, ela me dá autoridade como mãe. A minha submissão como esposa, ela me dá autoridade no altar. Eu não subo ao altar para ministrar porque eu acho que eu posso, porque eu acho que eu sou capaz, porque eu acho que eu possuo algo que me faz digna de subir neste altar e ministrar a palavra do Senhor. Mas eu acredito sim que há uma autoridade do Senhor derramada sobre a minha vida. E ela não é derramada sobre a minha vida apenas por Ele, mas ela é derramada também pelo meu esposo. E eu me submeto tanto a Ele quanto ao meu Deus. Há uma hierarquia. Há etapas que você precisa de vencer. Eu não quero me aprofundar nisso, porque a gente entraria em tantas coisas. Porque a verdade, queridos, é que muitas vezes nós batemos no peito para dizer, não, eu me submeto ao meu Deus. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele trata a autoridade e hierarquia de forma muito séria. O Senhor trabalha com ordem, queridos. O Senhor trabalha com processos, ordem, prioridades, autoridade, hierarquia. Está tudo interligado. Você precisa de entender que o Senhor, Ele está sim no topo das tuas autoridades. No topo de todas as pessoas. Não há ninguém, não há nada que possa tomar este lugar. Mas, para que você entre neste lugar de execução com autoridade, você precisa também de aprender a reconhecer quais são as outras autoridades abaixo do Senhor que você precisa de se submeter. Eu digo sempre que submissão é uma coisa muito interessante, principalmente entre nós mulheres. Eu acho que é quando essa palavra submissão, ela entra quase que com dor. No meio
meio das mulheres, todas as vezes que nós lançamos essa palavra submissão, às vezes tem um nariz torcido, tem uma respirada profunda, não é mesmo? E apesar disso não ter nada, não ter e ter ao mesmo tempo a ver com a palavra, eu vou liberar uma chave para vocês, mulheres. Ou para vocês, homens, também, levem ela para outra área da sua vida. Nós nos submetemos, a nossa submissão a homens e mulheres, a outras autoridades. Essas autoridades, elas apenas desfrutam daquilo que a gente vive no Senhor. Queridos, deixa eu te fazer entender. O meu esposo, ele desfruta da minha intimidade com o Senhor. Vai existir momentos em que eu posso olhar para ele e falar: ele não é digno da minha submissão. Neste momento, nessa hora, nessa circunstância, eu não olho para ele e não vejo ele digno da minha submissão. Mas quando eu olho para o Senhor, eu não consigo ver a indignidade dele. A tempo algum, não vai existir um momento que você vai voltar os seus olhos para o Senhor e vai olhar para ele e falar: você não é digno. Então nós precisamos de entender que as pessoas a quem nós nos submetemos, as autoridades terrenas a quem nós nos submetemos, elas estão apenas usufruindo da nossa intimidade e submissão ao Senhor. Amém? Você entendeu isso? Eu te garanto que se você colocar essa palavra em prática no seu coração, muita coisa vai mudar. Eu te garanto que as coisas vão ficar mais fáceis. Amados, nós estamos tentando buscar a autoridade sem passar por nenhuma parte desse processo para receber. Nós estamos tentando com a nossa própria força adquirir algo que precisa ser dado e precisa de ser dado por alguém específico. Nós estamos nos enganando e enganando pessoas com uma falsa autoridade baseada em títulos, hoje em dia em número de seguidores ou bajuladores, ou em evidências terrenas. E a verdade é que muitos de nós estão trabalhando arduamente para se fazerem conhecidos na terra, mas não gastam nada do que são, nada do que possuem para se fazerem conhecidos no céu. Mateus 7, do versículo 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a palavra que aqueles que estão gastando suas forças e suas vidas com evidência terrena vão ouvir. Essa é a palavra dura que aqueles que estão preocupados com as obras, aqueles que querem executar mesmo que nenhuma autoridade lhe tenha sido delegada, estão arriscados a ouvir do Senhor. Amados, depois que a autoridade ela é liberada, vem a instrução da execução. O que Jesus fez com os 12? Chamou os 12. Caminha com os 12. Num determinado momento ele fala: estou liberando a autoridade e poder. Para quê? Para que vocês possam expulsar demônios, curar enfermos. Então eu estou liberando a autoridade sobre vocês, para que vocês façam algo que eu mesmo estou instruindo. A palavra não fala: vá, estou liberando a autoridade e poder, agora vá e faça o que você entender que precisa de ser feito. Não, o Senhor está falando: eu libero, eu direciono, eu falo a execução. Eu te mostro o caminho, eu te mostro o que fazer, eu te ensino o que fazer e como gastar a autoridade que eu mesmo estou liberando sobre você.
sejamos possuidores dela, ou para que essa autoridade possa nos fazer conhecidos. Não se esqueça, queridos, nunca foi e nunca vai ser sobre mim e sobre você. Existe um propósito específico para o qual o Senhor nos reveste de poder e de autoridade. Isaías 61 começa dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... E aí ele começa a descrever todas as coisas que o Senhor quer que eu e você façamos. No momento em que Ele nos unge, no momento em que Ele nos libera, existe uma lista de coisas a serem executadas. Existe uma lista de coisas para a qual nós devemos gastar a autoridade que está sendo liberada sobre nós. Amados, homens e mulheres que não sabem e não discernem o propósito da autoridade que receberam, eles acabam usando para benefício e prazer próprio. Sabe por quê? Porque a autoridade, ela de uma certa forma abre caminhos. Se nós não entendermos o propósito, nós vamos gastar os nossos dias caminhando por portas largas e cercados de bajuladores que enxergam os benefícios, mas que desconhecem os sacrifícios. Nós andaremos cercados de pessoas que não somam, mas que sugam aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Porque eles olham aquilo que nós possuímos, eles olham as coisas que nós podemos fazer, eles olham as coisas que a autoridade que o Senhor liberou sobre nós nos proporciona fazer, e eles desejam. Há um desejo no coração de estar neste lugar. E é fácil, querido, nós olharmos para as pessoas, vermos a posição em que elas se encontram, desejarmos este lugar, mas em momento algum nos perguntarmos como foi, qual foi o preço pago para chegar até aqui. Eu não sei se você já se pegou pensando assim, mas eu confesso que eu já. Nossa, eu faço tanta coisa, por que essa pessoa está em tamanha evidência? Nossa, pastor, de repente já pensei, já ocorreu situações como essa. Mas o Espírito do Senhor fala assim: você sabe o preço que essa pessoa pagou? Tem alguma coisa que ela está fazendo e entregando que você não está. Amados, eu não sei você, mas eu gosto de ser amada pelo Senhor. É assim, é na chibata. Quando o Senhor está só falando eu te amo, eu penso, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está boa aqui. Mas quando Ele começa a falar, você está errada, você precisa de conserto, você precisa de mudar, você precisa de dar mais, não está sendo suficiente, eu falo, é isso. Ele ainda se importa, Ele ainda está me olhando, Ele ainda está preocupado comigo, Ele ainda está aqui, Ele ainda está contando comigo, eu ainda sou participante daquilo que Ele está fazendo. Ele não desistiu, Ele ainda está olhando para mim. Então não se ofenda. Não se ofenda com a palavra do Senhor, não se ofenda se as palavras do Senhor estão sendo duras ao seu coração, diante das circunstâncias que você está vivendo. Mas quando essa ofensa quiser bater a porta do seu coração, antes de qualquer coisa, olhe para o Senhor e fale: o que eu posso fazer? O que eu posso dar? O que o Senhor está buscando de mim? O que o Senhor ainda quer? O que o Senhor ainda deseja de mim? Olhe para o Senhor e fale: o Senhor ainda me ama. Na minha pequenez, na minha insignificância, o Senhor ainda olha para mim e fala: eu ainda quero te consertar mais, eu quero te endireitar mais, porque ainda há coisas que eu quero que você faça. O livro de Apocalipse, nós vamos ouvir várias vezes sendo dito assim: aquele que
tiver ouvidos, ouça. Compreenda o que o Senhor revela à igreja. Amados, o Espírito de Deus, Ele está falando. O Espírito do Senhor, Ele está dando instruções. Ele está nos ensinando. Mas aqui fica muito claro, Ele está falando de uma forma direta à igreja do Senhor. Quem é essa igreja, queridos? Sou eu, é você. O Espírito do Senhor não está falando ao vento. O Espírito do Senhor está falando à igreja. É uma palavra direcionada. É uma palavra para um povo específico. Sou eu e você, a noiva, o corpo de Cristo, aqueles que estão no processo de intimidade, de perseverança e de submissão à pessoa de Jesus. Não se doam, mas o Espírito do Senhor, Ele não está falando com aqueles que não estão em Cristo. Ele não está dando essas instruções àqueles que não estão em Cristo. Sendo assim, queridos, eu preciso de entender e assumir, e você precisa de fazer isso comigo, assumir essa responsabilidade que está sendo delegada à igreja do Senhor. A responsabilidade de quê? A responsabilidade de ouvir. Ouvir o que o Espírito está falando. E ouvir para quê, queridos? Sempre se perguntam, façam essas perguntas. Se façam essas perguntas. Nós precisamos de ter em mente que o Senhor não faz nada sem propósito. Nada, nada. O Senhor não move uma folha de lugar se não houver um propósito. Então se façam essas perguntas e indaguem ao Senhor. Por quê? Ouvir o quê? Ouvir para quê? E eu quero te dizer que o Senhor quer que eu e você, como igreja de Cristo, ouçamos a sua palavra, as instruções do Espírito Santo, para que nós possamos declarar. Só ouvir não basta. Mais uma vez, queridos, eu vou dizer, não é suficiente. Não é suficiente ouvir o que o Senhor está falando. Eu preciso ser a igreja para ouvir e preciso de ter a autoridade delegada pelo Senhor Jesus para declarar, para liberar sentenças, para conectar céus e terra. E quão difícil e desafiador é ouvir. Porque ouvir fala sobre parar. Ouvir fala sobre não se distrair. Ouvir fala sobre permanecer e esperar o tempo daquele que fala. Ouvir fala sobre entender aquilo que está sendo falado. Amados, nós vivemos aqui num país onde não é a nossa língua materna. Quando nós queremos entender aquilo que uma outra pessoa está falando, um inglês está falando, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de parar. Nós precisamos de nos conectar com aquela pessoa. Nós precisamos de, eu muitas vezes preciso de olhar para ela, olhar para os lábios, ver o que está sendo falado, atentar os meus ouvidos, não me distrair com nada, para que eu possa ter um entendimento completo do que está sendo falado comigo. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas nós queremos ouvir o Espírito Santo enquanto nós nos movimentamos, enquanto nós fazemos todas as coisas, enquanto nós estamos no meio da multidão, e nós queremos o Espírito Santo falando, e nós juramos que nós estamos entendendo. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, estamos executando coisas que o Espírito de Deus não está falando. É por isso que nós, como igreja do Senhor, estamos liberando decretos e sentenças que não foram liberados no céu. Nós vivemos dias de muito barulho. Nós vivemos dias de muitas vozes falando o tempo todo, de uma forma simultânea. Queridos, a internet, ela se tornou um grande barulho na nossa cabeça. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes eu passo horas do meu dia ouvindo pregações, mas no domingo eu não tenho paciência de ouvir o meu pastor falar.
a minha vida por vozes de pessoas que sequer sabem quem eu sou. E queridos, entendam. Não saiam daqui falando, a pastora falou que a gente não pode ouvir mais ninguém. Não. Vamos discernir, amém? Eu estou falando aqui com uma igreja madura. Amém? Amém. Sejam abençoados por pessoas que têm autoridade para falar. Quando você tem autoridade, você reconhece quem tem autoridade. Aleluia, Jesus. Então, mais uma vez, eu quero te dizer que a responsabilidade está sobre você. Viva o processo. Receba a autoridade delegada pelo Senhor. Seja cheio dessa autoridade. E você vai olhar para uma pessoa e falar: eu reconheço. Eu sei que tem autoridade. Eu posso parar. Posso parar e ouvir. É tempo de discernimento, queridos. Se nós não entendermos, se nós não tivermos clareza daquilo que nós estamos ouvindo, a execução vai ser muito difícil. Nós vamos seguir instruções que não foram dadas pelo Senhor. E nós ouvimos muito isso esses dias, e eu preciso de repetir isso, que o padrão para se tornar uma pessoa de influência sobre as outras pessoas caiu muito. Hoje em dia todo mundo é influência. Influencer virou profissão. Porque não quer dizer mais sobre a autoridade que eu carrego. Não tem nada a ver mais com a autoridade. E nós estamos gostando. O pior de tudo, o mais triste, é que nós estamos gostando. E nós estamos nos alimentando de pessoas assim. Nós estamos olhando para pessoas assim. Nós estamos permitindo que essas pessoas se tornem um padrão sobre as nossas vidas. Porque não adianta nós culparmos e colocarmos a responsabilidade sobre tudo e todos, quando nós precisamos de entender que o que faz uma outra pessoa uma influência é o fato de eu segui-la. Amém, queridos? Você consegue entender isso? É como uma criança chorando, meu filho, Nathan, de 2 anos, chorando nos meus pés. Se eu não der muita moral para ele, uma hora ele vai parar. Mas se eu ficar alimentando o choro dele, ele vai chorar mais e mais e mais e mais. Assim são pessoas de influência. Quanto mais eu alimentar e eu mostrar que ela se tornou um padrão sobre a minha vida, mais influência e autoridade eu estou delegando sobre ela para mudar e se tornar algo sobre mim. Mas nós precisamos de ter em mente que o Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele continua o mesmo. A sua palavra e o seu padrão não mudam. O livro de Tito, queridos, fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre padrão, fala sobre ordem. Paulo, ele estava escrevendo a Tito, a quem ele se refere como um verdadeiro filho. E com isso nós entendemos que há o quê? Intimidade. Há uma percepção de intimidade aqui no tratamento de Paulo com Tito. E ele diz assim no versículo 5, ainda no primeiro capítulo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. A existência de um padrão, queridos, aponta para um senso de ordem. E o Senhor gosta de ordem. Ordem agrada o coração do Senhor. Paulo segue descrevendo e instruindo acerca das características que são necessárias para estabelecer esse padrão de homens e mulheres que estariam numa posição de influência. E eu quero trocar essa palavra influência por autoridade. Homens e mulheres que estariam em posição de autoridade. E a lista, querida, se você depois puder ler Tito, você vai ver que a lista é grande e cheia de detalhes. Não é um verso só. Ele descreve características
detalhadas do que fariam homens e mulheres serem padrão aos olhos do Senhor. E eu entendo para mim que seja lá quais são os benefícios de ser uma influência, os sacrifícios, a entrega e a doação, ela vem antes. Paulo, ele usa uma palavra aqui que é indispensável. Quando ele vai falar das características, ele fala que elas são indispensáveis. E ele está dizendo aqui que elas são inegociáveis. Elas são imprescindíveis. Não adianta querer tapear. Existe um padrão a ser seguido. E se você quer seguir, se você quer ser essa pessoa, se você quer ser cheio dessa autoridade, se você quer receber essa autoridade, não é o padrão de Deus que vai se encaixar em você, mas você precisa de entrar neste padrão de Deus. Você precisa se tornar essa pessoa que Ele está apontando. Não é o Senhor que vai ficar buscando em você essas características. É você que vai falar assim: Senhor, eu quero ser. Pai, eu ainda não sou. Isso aqui da lista eu ainda não atingi. Eu ainda não alcancei. Eu ainda não sou, mas eu quero. Amém. Glória a Deus. Eu estou me dispondo a me colocar nessa forma para que o Senhor me transforme. E eu me torne esse padrão. No versículo 9 ele diz assim: de modo que tenha poder ou autoridade, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E eu entendo aqui com isso, queridos, que a autoridade, tanto para conduzir aqueles que estão em Cristo, quanto para convencer aqueles que não estão. Talvez você não perceba isso, mas para nós ganharmos pessoas para Cristo, nós precisamos de possuir uma autoridade nele. E nós precisamos de ser um padrão específico de pessoas em Cristo, para que nós possamos refletir a imagem dele. Mas a verdade é que Paulo também já sabia que muitos que eram fora do padrão, eles iam se levantar. E ele já traz um alerta a Tito sobre isso. E ele diz algo que é muito relevante no versículo 11. Ele fala assim: e preciso fazê-los calar. Paulo já sabia que vozes iam se levantar que não se encaixavam neste padrão. E ele de antemão já alerta a Tito contra isso. E ele já fala o que ele tem que fazer quando essas vozes se levantassem. É preciso fazê-los calar. Mais uma vez eu quero te dizer que nós fazemos essas falsas influências. Nós retiramos essa falsa autoridade de pessoas e fazemos com que elas se calem quando nós deixamos de ouvi-las e de seguir as suas falsas doutrinas. É você que decide se você vai alimentar ou se você vai calar. Há uma precisão muito grande, queridos, em tudo aquilo que Paulo está instruindo a Tito. E eu gosto que ele fala sobre um padrão que não discrimina a idade, não discrimina sexo. Ele fala sobre um padrão ao jovem, ele fala sobre um padrão ao mais velho, ele fala sobre um padrão de Deus para o homem, um padrão de Deus para a mulher. Então eu quero te dizer nessa noite que há um padrão de Deus para você. Existe um padrão de Deus para vocês se espelharem e um padrão para que vocês se tornem referências. E seguir, queridos, esse padrão vai dar a vocês uma autoridade. Homens e mulheres, cada um nos seus devidos lugares e empenhando os seus devidos papéis, tem um padrão a ser seguido. Queridos, aos jovens e aos adolescentes, tem mais jovem e adolescente aqui, né? Tem algum ali. Existe um padrão para vocês. Amém? Existe
Deus para vocês se espelharem. Vocês não precisam se alimentar de qualquer coisa. Existe um padrão estabelecido cuidadosamente pelo Senhor para que vocês se espelhassem. Outros jovens estão sendo levantados como referência em um padrão do Senhor para vocês. E o Senhor, se você desejar, Ele vai te forjar a ser um padrão para outros jovens e adolescentes. E aí já no capítulo 3, eu amo que ele fala que ainda que nós estejamos vivendo nossas vidas dentro do padrão, nós precisamos de nos recordar quem éramos antes de sermos encontrados pela benignidade de Deus. Amados, os versículos de 4 a 7 do capítulo 3 dizem assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, participantes, segundo a esperança da vida eterna. Eu amo que o Senhor, Ele não faz diferença sobre aquele que tem mais, aquele que tem menos, o que sabe mais, o que sabe menos. Amados, para o Senhor não importa em que ponto da caminhada você está, porque a grande verdade é que diante da grandeza dele, todos nós somos pequenos, do mesmo tamanho. Aleluia. Somos todos necessitados da misericórdia dele que se renova sobre nós a cada manhã. Porque acima de todas as coisas, convém que eu diminua, para que ele possa crescer. Amados, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu quero te dizer que você pode responder a essa mensagem de várias formas. Eu não sei onde ela te encontrou nessa noite. Eu não sei em que parte do processo da caminhada você está. Talvez, queridos, você ainda está respondendo ao chamado de Jesus. Talvez você esteja caminhando com Ele. Talvez você esteja na sua intimidade com o Senhor, conhecendo e se permitindo ser conhecido por Ele. Talvez você esteja sendo enviado com Ele com autoridade para uma obra específica. Mas talvez também você está em meio a obras que achava ter autoridade para executar, mas percebeu que a sua autoridade não foi dada por Ele. E eu quero te dizer que você precisa de fazer um caminho de volta. Talvez você foi chamado, recebeu a autoridade da parte do Senhor, mas se engrandeceu com o poder e a autoridade, e Ele deixou de ter espaço no seu coração. A palavra alcança e encontra o seu coração nessa noite. Mas eu quero te fazer um convite a se colocar diante do Senhor, se Ele te encontrou em algum lugar. E a você se lançar aos pés do Senhor, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem Ele é, o Deus grande que Ele é sobre a sua vida. Estando disposto a dar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você é. Jogar aos pés de Cristo sem que nada mais se importe. Se você hoje precisa falar para o Senhor, eu preciso desse processo. Eu quero viver esse processo diante da tua presença. E não importa, eu vou gastar o meu tempo na tua presença. Amado, se essa palavra te encontrou e você precisa de ser ministrado pelo Senhor, eu quero te convidar a vir à frente, a se colocar, se prostrar na forma que você desejar, em liberdade diante do Senhor.
suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.
que uma palavra dessa é liberada. Uma palavra dessa não é para uma criança. Aliás, uma palavra dessa não é para quem não tem maturidade na fé. Mas todos nós aqui temos maturidade o suficiente para entender o teor altíssimo dessa palavra. E eu quero traduzir essa palavra para você. O Senhor está te dando uma escolha nesta noite, de você escolher o quão longe você quer ir nessa caminhada chamada vida, e o quão próximo você quer estar dele quando ele te chamar dessa terra. E também ele te deu a escolha do modo de fazer, que não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do modo dele, é do jeito dele. E você que arde, você que queima em fazer a vontade do Senhor, em viver a vontade dele. Sabe por que eu me ajoelhei aqui? Foi a minha resposta para ele, dizendo: Senhor, eu quero gastar a minha vida fazendo a sua vontade, não a minha. Eu quero gastar a minha vida fazendo a sua vontade e não a minha. Agora ele te pergunta nessa noite, neste fim de tarde: você quer gastar a sua vida de qual forma? Qual é a forma que você quer gastar a sua vida? Naquele dia que ele te chamar, você quer ouvir dele: ei filho, fostes fiel no pouco, entra no gosto do teu Senhor. Esta é a única resposta que eu aceito pelas minhas escolhas, ouvir da parte do meu Deus: filho meu, entra pro gosto do teu Senhor, entra pro gosto do teu Senhor. E é esta resposta que eu te convido nesta noite a querer, a ansiar e ouvir dele também, se prostrando aqui diante do altar, dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, mas eu te peço, me ajuda, Senhor, me fortalece a cada dia, porque eu preciso viver desta forma, eu preciso ser achado neste lugar diante do Senhor. E eu quero te convidar: saia do seu lugar, os pastores vão te abençoar em nome do Senhor Jesus nessa fim de tarde, nessa noite, neste culto, para que você ande da forma sobrenatural que a palavra diz que eu e você devemos andar. Seja apenas uma canção, simplesmente mais uma canção. Que esta seja a minha verdade, que esta seja a minha verdade, que não seja apenas uma canção, ou simplesmente mais uma canção. Que esta seja a minha verdade, que esta seja a minha verdade, e que não seja apenas uma canção, ou simplesmente mais uma canção. Que esta seja a minha verdade, que esta seja a minha verdade.
Sabe o que você está enxergando aqui na frente, o que você viu aqui? Foram momentos de intimidade entre os filhos e o Pai. É dessa forma que o Senhor anseia em te encontrar lá no seu momento de intimidade com Ele, lá no seu lugar secreto. É dessa forma que Ele anseia, que Ele está te chamando há tantos meses, há tantas semanas, há tantos anos, para um particular contigo. Para um particular contigo. Eu não sei se você... Eu creio em nome de Jesus e tenho a certeza que você teve discernimento para entender essa palavra que foi liberada aqui nessa noite. Palavra essa que, se eu não tivesse maturidade, se eu estivesse no começo da minha fé, eu não tinha entendido. Mas eu oro ao Senhor para que abra o entendimento de todos nós, para que venhamos discernir, tomar posse dessa palavra, de tudo que foi liberado no mundo espiritual para esta igreja, para a sua vida também em particular nessa noite. Porque você é uma parte imprescindível do corpo do Senhor que precisa ser manifestado. Saber com precisão, com o poder e com a autoridade que foi liberada sobre a sua vida nessa noite, para que você venha fluir em nome de Jesus. Amém, amados? Se você precisar de alguma coisa, já sabe, estou à disposição. Os demais pastores também estão aqui para te ajudar no que você precisar, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor liberou a nós nessa noite, pela qual nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor manifestou, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor liberou para as mais diversas irmãs e irmãos que estão aqui neste lugar, Senhor. Pai, não há palavras para te agradecer por tudo que o Senhor fez em nosso meio nessa noite, Senhor. Mas fica aqui, Senhor, a nossa gratidão ao Senhor. Pai, como servo do Senhor, eu abençoo a semana dos meus irmãos para que eles tenham uma semana sobrenatural, uma semana com uma comunhão poderosa com o Teu Espírito Santo, que Ele seja derramado, liberado sem medida sobre a vida de cada um, que seja aumentado os níveis de intimidade com o Senhor a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que hajam curas, milagres, sinais e prodígios e tudo mais. E principalmente, Senhor, que haja salvação em nosso meio, nesta cidade, em todo o Reino Unido, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Ide em paz, que o Senhor nos abençoe. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.